Olá, queridos irmãos e irmãs. Por que a Bíblia afirma em alguns textos que os mortos estão dormindo, mas em outros textos nós temos ali mortos conscientes após a sua morte? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e eu vou te ajudar a entender essa questão da vida após a morte. Os mortos ficam dormindo ou existe certa consciência? Eles sabem onde estão e sabem outras coisas. Vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações aprofundar o nosso conhecimento sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: sempre tive essa dúvida se quando morremos ficamos dormindo até que chegue o dia do juízo final ou se ficamos acordados e conscientes. Alguns textos da Bíblia falam que ficamos dormindo, mas outros parecem mostrar que ficamos conscientes. Mas afinal, os mortos estão dormindo ou estão conscientes? Muito obrigado, querido irmão. Essa dúvida é muito interessante e nos dá a oportunidade hoje de trabalharmos esse tema com todos vocês. E você que me assiste agora também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo, que ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Vamos crescer, vamos chegar a mais de 1000 estudos, essa é a nossa meta, então nos ajude, mande a sua dúvida aqui nos comentários. Queridos, vamos começar analisando aí alguns textos baseados na pergunta do nosso irmão. Começando de 1 Tessalonicenses 4,13, que diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Observe que o apóstolo Paulo utiliza aqui para aqueles que morreram a expressão aos que dormem. Muitos, então, utilizando o texto de 1 Tessalonicenses 4,13, afirmam que os mortos, ou seja, aqueles que já deixaram esse mundo, estão lá dormindo, aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas existe outro texto ainda onde essa expressão também aparece, João capítulo 11, versículo 11, que diz o seguinte: isto dizia e depois lhes acrescentou. É Jesus que está falando aqui. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Queridos irmãos, mais uma expressão aqui que muitos utilizam então para dizer que os mortos estão dormindo. E aí nós caímos então na seguinte questão: estes versos ensinam que os mortos estão dormindo? E a resposta para você é não. Mas presbítero, como assim? O texto é claro. O texto diz que ele dormiu. O outro texto diz que os mortos estão dormindo. E é exatamente o que eu vou explicar a respeito dessa questão a partir de agora para você. Nós vamos entender inicialmente no nosso estudo o uso da palavra dormir, adormecer e palavras parecidas quando alguns autores estão falando a respeito da morte. Então é nesse momento que você se inscreve aqui no canal. Aqui no nosso canal é Bíblia pura para a sua compreensão e crescimento. Todos os dias de segunda a sexta, estudos às 15 horas, estudos novos. Inscreva-se, dê sempre uma passadinha aqui no canal, 10, 15 minutinhos por dia que você vai crescer no conhecimento do Senhor. Queridos irmãos, a palavra usa muitas palavras diferentes, né? A Bíblia utiliza palavras diferentes para descrever a morte. Eu vou exemplificar algumas aqui para você. Por exemplo, a palavra adormeceu, como nós lemos lá em João 11:11 e também nós temos ali em Atos 13:36, uma utilização também da palavra adormeceu para se referir à morte. A pessoa dormindo tem a mesma postura de uma pessoa morta, não é verdade? Ou seja, ela fica deitada com os olhos fechados, etc. Então é muito comum a utilização na Bíblia dessa palavra adormeceu. Mas temos ainda outra palavra também parecida com essa, que é a palavra dormir, como está em Daniel 12:2 e também no texto que nós já lemos lá no começo de 1 Tessalonicenses 4:13. Ou seja, a pessoa morta parece uma pessoa dormindo. Mais uma palavra também utilizada para a morte, sono, como está lá em Jeremias capítulo 51, verso 39. Essas são algumas das mais utilizadas. Queridos, o que nós precisamos entender a respeito destas palavras? Essas palavras são palavras mais amenas e até mesmo poéticas, usadas para lidar com mais tranquilidade, amenidade com esse duro momento para o ser humano que é a morte. Dentro da língua, ela é ali chamada, uma figura de linguagem chamada de eufemismo. O que é o eufemismo? É quando utilizamos uma expressão para suavizar alguma questão. No caso aqui, a palavra adormeceu,
dormir, sono, elas têm o objetivo de suavizar justamente a morte das pessoas, que é uma realidade bastante triste e dura para o ser humano. Agora vamos analisar então, sabendo isso que nós sabemos agora, o texto de João 11:11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Para aqueles que param a leitura aqui, com certeza se confundem, achando que Jesus está falando que depois da morte, Lázaro permanece dormindo até que o Senhor Jesus volte. Mas observe bem agora o contexto. João 11:12 diz o seguinte: disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Observe que os discípulos entendem a palavra de Jesus que ele está dormindo como se ele estivesse dormindo realmente, o sono normal do ser humano. Mas lá em João 11:13, Jesus diz o seguinte: Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Queridos, observe bem, Jesus falou a respeito da morte de Lázaro. Jesus não falou a respeito da condição depois da morte, ou seja, de como o espírito fica depois da morte. Mas eles, os discípulos, supunham que tivesse falado do repouso do sono. Mas Jesus então é claro, objetivo. João 11:14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então observe, queridos, que nós temos aqui na fala de Jesus um claro exemplo do uso do eufemismo, ou seja, ali adormecer com o objetivo de suavizar a questão da morte. Jesus em nenhum momento está falando aqui da vida após a morte, de que o espírito de Lázaro estava dormindo. Mas a partir de agora, vou mostrar para você motivos. Nós vamos trabalhar aqui alguns pontos que provam dentro da palavra de Deus por que os mortos não estão dormindo, ok? Por que as almas daqueles que já faleceram não estão no céu ou no inferno dormindo, simplesmente aguardando a segunda vinda de Cristo. Mas antes de te explicar isso, querido irmão, querida irmã, chegou a hora de você avançar mais nos seus estudos, sair do leitinho espiritual. É por isso que nós criamos o curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis a Apocalipse. Isso mesmo, você vai estudar comigo a Bíblia de ponta a ponta, em videoaulas detalhadas, com tira-dúvidas diretamente comigo pelo WhatsApp. É o seu momento. Vou deixar aqui para você no primeiro comentário desse vídeo uma videoaula gratuita de Gênesis 1 e 2 para você ver como que é o curso, e se você gostar, entre nesse desafio, inscreva-se e faça parte desse grupo de muitos irmãos que têm estudado a palavra de Deus, que têm ajudado missionários. Eu quero você junto comigo, amém? Vamos lá então. Paulo diz em 2 Coríntios 5:8 o seguinte: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Queridos irmãos, como Paulo poderia encontrar-se com o Senhor e habitar com Ele depois de sua morte, se ele estaria dormindo, simplesmente aguardando esse encontro? Obviamente, nós temos aqui um texto claro que mostra que os mortos não estão dormindo. Mas alguém pode dizer o seguinte: presbítero, Paulo está utilizando aqui somente uma figura de linguagem, dizendo que ele prefere morrer e se encontrar com o Senhor, mesmo que seja dormindo. Queridos irmãos, essa não é a realidade, mas vamos para mais alguns argumentos. Quando Jesus e alguns discípulos sobem ao monte e acontece a transfiguração de Jesus, vemos algo interessante ali. Observe Mateus 17:3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Queridos, como Moisés e Elias poderiam falar com Jesus se a alma deles estava dormindo, o tal sono da alma? Alguns afirmam que Elias não passou pela morte, por isso que ele estava ali acordadinho. É verdade, Elias não passou pela morte, mas Moisés não só morreu, como foi sepultado pelo próprio Deus, conforme está em Deuteronômio 34, de 5 a 7. Esse é mais um argumento, mas tem mais. Fique comigo até o final que eu deixei o principal argumento por último, que é o argumento que bate realmente um prego nesse caixão daqueles que acreditam que as pessoas estão dormindo após a morte e elas não estão. Olha só, na parábola do rico e Lázaro, que é descrita em Lucas 16, de 19 a 31, Jesus usa como pano de fundo da sua parábola mortos que estavam conscientes, tanto no céu quanto no inferno, que dialogavam e inclusive havia ali algum tipo de interação com o outro que já tinha morrido há muito tempo,
como no caso ali, o Abraão, ele interage. Observe bem esse versículo, Lucas 16, 24. Então, clamando, disse, quem que está falando aqui? O rico que está lá no inferno. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro, que foi aquele que morreu e foi para o céu, que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Queridos irmãos, a parábola mostra todo mundo consciente aqui. Será que Jesus usaria uma mentira como pano de fundo de uma parábola? Se os mortos ficam dormindo após a morte, então Jesus mentiu nessa parábola, ou seja, Jesus fez com que os mortos estivessem acordados ali, contrariando o que de fato aconteceria depois da morte? Queridos irmãos, na minha opinião, de forma alguma. Jesus utilizou elementos verdadeiros aqui nessa história para demonstrar que há sim, depois da morte, consciência. Mas, queridos irmãos, esse versículo aqui é o principal de todos. Apocalipse 6, de 9 a 10 diz o seguinte: quando ele, Jesus, abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Observe bem esse destaque, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O que diz o texto? Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Queridos irmãos, observe que esses mortos citados em Apocalipse estavam clamando a Deus pela sua justiça, pois foram mortos por perseguição religiosa. Como alguém que está dormindo e, portanto, inconsciente pode clamar a Deus? Queridos irmãos, essa é mais uma evidência claríssima dentro da Escritura Sagrada de que não existe dormir após a morte, mas existe sim ali consciência. Assim, creio que está evidente na palavra de Deus que há certa consciência daqueles que já morreram onde quer que estejam, sejam lá no céu ou seja no inferno. Apesar de a Bíblia não nos dar grandes detalhes de como isso funciona na prática, não podemos negar que a Bíblia deixa claro que não existe essa questão de a alma ficar dormindo. Isso não existe na Bíblia. Existe algum nível de consciência e isso está provado pelos textos bíblicos. Aqueles textos que utilizam a palavra sono, adormeceu e morte são eufemismos, figuras de linguagem que buscam suavizar a dura questão da morte, descrevendo-a de forma poética e mais amena. Queridos irmãos, espero que tenham gostado. Vou deixar mais vídeos aqui para você estudar mais da palavra de Deus. Aproveite os seus momentos de folga e invista no seu estudo. Saia daqueles vídeos que não te acrescentam em nada. Venha estudar a Bíblia com a gente e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.